Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz esteja no seu coração. Estamos reunidos para juntos orarmos, meditarmos com a palavra de Deus na nossa vida. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A cada dia, Deus nos direciona, nos conduz através da sua palavra. Convido você, onde quer que você se encontre, a se colocar na presença do Senhor nosso Deus. A atitude orante é fundamental para que Deus venha em nosso socorro através da sua palavra. Por isso nós invocamos sobre nós a proteção do Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-nos aqui. Fala ao nosso coração, fala à nossa mente, fala aos nossos ouvidos, fala a todo o nosso ser, Senhor, para que possamos, como teus servos, colocar em prática a tua palavra. Nós queremos vivenciá-la, nós queremos vivê-la, nós queremos saborear a tua palavra, nós queremos praticá-la em nossa vida. Por isso, vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. Alimenta, Senhor, a nossa fraqueza, alimenta as trevas do nosso coração, para que sejamos consumidos pela tua palavra, porque só o Senhor tens palavras de vida eterna. Senhor, eis-nos aqui, dai-nos viver a tua palavra. Nós estamos estudando a palavra de Deus no livro do Gênesis. É uma riqueza a gente cada vez mais conhecendo a história dos nossos antepassados, dos nossos pais na fé, para que a nossa própria história de vida seja iluminada pela palavra de Deus através da história de salvação. Então, sua Bíblia no livro do Gênesis, não se esqueça, caderno, não se esqueça da caneta, para você anotando, para você ir riscando a palavra, para você ir colocando também aquilo que é ordem, aquilo que é promessa, aquilo que é princípio eterno, aquilo que é uma mensagem de Deus para o nosso coração. Nós já vamos agora pegar Jacó, não é? Mais idoso, indo morar em Canaã. Então, abra lá a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. O que nos diz o capítulo 37? Versículo 1. Jacó foi morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como migrante. E aí segue a história dos descendentes de Jacó. Quando tinha 17 anos, José apacentava as ovelhas com os irmãos, como ajudante dos filhos de Pala e Zelfa, mulheres de seu pai. E José falou ao pai da péssima fama que os irmãos tinham. Ora, vai nos dizer o versículo 3. Israel, no caso Jacó, amava mais a José do que a todos os outros filhos. Por quê? Tem que ter um porquê, né? Porque esse filho nasceu durante a sua velhice. E por isso ele mandou fazer para ele uma túnica de mangas compridas. Né? Um pai, uma mãe, ama todos os seus filhos. Agora, é verdade que em situações especiais, há filhos que merecem mais atenção por esta ou por aquela situação, ou pela circunstância que representou o nascimento daquele filho. No caso, esse é um dos filhos mais novos de Jacó, José, depois que virá Benjamim, ainda muito menino, mas José, como foi gerado ainda na sua velhice e por todas as circunstâncias que foi para Raquel poder engravidar, ele tinha um apreço por esse menino. E isso vai ser um problema, porque o versículo que se segue para nós, o versículo 5, ou melhor, o versículo 4, ora, os irmãos, percebendo que o pai amava mais a José do que a todos eles, odiavam-no e já não podiam falar-lhe pacificamente. Você sabe que a inveja, ela é a mãe dos outros pecados, né? O problema não foi só a inveja que os irmãos sentiam de José, mas foi o que eles conceberam a partir da inveja que veio o ódio. Lá no princípio, nós vimos que
Caim teve inveja do seu irmão Abel. E porque teve inveja de Abel, ele também teve ódio e com isso começou a planejar matar até que eliminou o seu irmão. Nós não podemos deixar que a inveja cresça e mande no nosso coração. Porque quando nós temos inveja uns dos outros, a inveja não fica só na inveja. A inveja traz a raiva, traz o ressentimento, traz o rancor, a inveja traz os ciúmes, a inveja traz muitos sentimentos negativos que tomam conta da alma. A inveja traz a raiva, traz a ira. E a raiva e a ira concebe o ódio. E quando a gente odeia alguém, a gente de qualquer forma quer eliminar aquela pessoa da nossa vida. E é o que vai acontecer agora. Porque José era um sonhador. José era um homem que tinha sonhos, e geralmente eram sonhos proféticos, os sonhos de José. E ele vai contar esse sonho para os seus irmãos, né? E a partir do sonho que José conta para os seus irmãos, lá no versículo 8, os irmãos disseram: será que irás mesmo reinar sobre nós e dominar-nos? E odiavam mais ainda por causa de seus sonhos e de suas palavras. O sonho de José demonstrava que no campo atado de feixes de trigo, o feixe de José se levantou e ficou de pé, enquanto os outros, né, cercaram-se e prostraram-se diante do feixe de José. Mostrava então José parecendo que ia reinar sobre os irmãos. Ora, esse pensamento, esse sonho de José causou um ódio, uma indignação de seus irmãos, e não foi só esse não. Ele teve outro sonho, foi contar para os irmãos e foi também contar para o pai, onde ele viu o sol e a lua e 11 estrelas que se inclinavam-se diante dele. Quando contou o sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: meu filho, não é assim. Que sonho é esse que sonhastes? Acaso vamos nos prostrar por terra diante de ti, eu, tua mãe e teus irmãos? Os irmãos o invejavam, mas o pai guardou aquele assunto. Olha a diferença de postura. O pai repreendeu José, mas o pai não guardou nenhum ódio, nenhum ressentimento. O pai guardou o assunto no seu coração. Os irmãos, ao contrário, guardaram a inveja, o ódio e a raiva. Toda inveja, todo ódio, toda raiva que guardamos no coração, ela vai a seu tempo vir para fora. Ela vai depois gerar muitas coisas negativas. E o que se segue agora, a partir do versículo 12, é a narração de um grande drama, porque os irmãos de José, nos diz o versículo 12, tinham ido apacentar os rebanhos do pai em Siquém. Lembra de Siquém, aquela terra um pouco mais distante que o Jacó passou. Israel disse a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou te enviar a eles. É quando José é enviado a Siquém para ir ao encontro dos seus irmãos, que seus irmãos, já com o coração movido de inveja, de raiva, de rancor de José, resolveram que tinham que de alguma forma eliminar José. Aí eu chamo você a atenção para ir lá para o versículo 18. Eles, porém, tendo visto José de longe, antes que José se aproximasse deles, tramaram a sua morte, disseram uns aos outros: aí vem o sonhador, vamos matá-lo, lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. E assim veremos de que lhe servem seus sonhos. Ou seja, é melhor eliminar o nosso irmão para que ele não nos incomode mais. Nós preferimos, às vezes, eliminar as pessoas da nossa vida para não sermos mais incomodados com a presença delas. Mas o Rubem, ouvindo isso, tentou livrá-lo de suas mãos e disse: não tiremos a vida. De forma nenhuma vamos manchar de sangue nossas mãos, né? Vamos tomar uma outra medida em relação ao nosso irmão sonhador. E Judá, que era um dos mais velhos, disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o crime? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas, porque os ismaelitas, lembra lá, os filhos de Ismael, filho de Abraão, que vinham na região da Arábia, vieram para aquela região, eram mercadores, tá? E vamos vendê-los a eles,
não levantemos contra ele nossa mão, pois ele é nosso irmão, é nossa carne. E os irmãos então concordaram. Não matamos, mas vendemos nossos irmãos, né? A qualquer preço, mas é importante eliminar ele da nossa vida. E ao passarem os comerciantes madianitas, os irmãos tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. A Jesus vão depois pagar 30 moedas de prata. José, eles venderam agora por 20 moedas de prata. Que valor? Qual é o valor que tem um irmão? Irmão, o valor dele é o sangue de Jesus derramado na cruz. Não vendamos nossos irmãos. Não entreguemos uns aos outros. Porque essa é a maneira mais fácil, mais cruel, desumana, diabólica de nos livrarmos de quem nos incomoda. Nos vendermos uns aos outros. E foi isso que eles fizeram. E José foi vendido então por 20 moedas de prata. Você veja qual é o preço que se paga quando cultivamos os ciúmes, a inveja, a raiva. Estamos nos entregando uns aos outros. O preço muitas vezes é a difamação, é a calúnia, é a fofoca. O preço que nós estamos pagando muitas vezes é a maledicência. Quando eu quero me livrar de alguém, quando eu quero ferir alguém, eu uso os meios, os recursos que estão ao meu dispor. Muitas vezes esses meios e recursos são os mais desonestos, duros e pesados. Não se esquecer daquilo que Jacó uma vez fez quando precisou se reconciliar com seu irmão Esaú. Eu vejo nele a presença de Deus. Quando eu não vejo mais Deus no meu irmão, eu vendo, eu entrego, eu me livro dele de qualquer forma. Vou agora chamar o Padre Antônio Xavier para que nos traga também mais luz e compreensão da Palavra de Deus em nossa vida. Agora nós começamos uma saga diferente no livro do Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50, com exceção somente do 38, nós teremos a saga de José. Será José o personagem mais importante, quase que como um quarto patriarca, embora não seja dado a ele esse título. Interessante que Jacó amava demais José pelo fato de ser seu filho da velhice, por ser filho de Raquel, aquela que ele tanto amava e que agora ele não tem mais. José só tem um irmão de pai e mãe, que vai ser Benjamim, que mais à frente vai ser utilizado na história também. Mas agora nós temos uma trama muito grande e esse capítulo 37 prepara isso. Primeiro, os sonhos de José. José que tem sonhos interessantes, onde vê os feixes que se dobram diante do feixe dele, a lua, o sol, representando seu pai e a sua mãe, mais 11 estrelas que se curvam diante dele, mostrando aquilo que vai acontecer lá na frente, que será ele que vai ocupar a primeira posição entre aqueles 12 irmãos. Isso é muito interessante de ser visto. E aqui é só Jacó que se confronta. Isso é só uma alusão daquilo que mais adiante vamos ver. Mas existe um drama muito triste aqui no meio do caminho. Aquele problema dos filhos de Lia, das escravas de Lia, os 2 filhos de Raquel, da escrava de Raquel, que terminam por manifestar nesse exato momento um ciúme pelo fato do pai demonstrar um afeto maior para com a pessoa de José. E aí é interessante, José recebe de presente essa túnica de mangas longas, né? Na verdade, a palavra aqui é algodão, né? Ketonit em hebraico, que gera cotton, algodão que realmente nós vamos ter. Isso vai ser o objeto de grande, onde vai se materializar essa inveja, esse ciúme que os irmãos têm. E quando chega um momento favorável, esses irmãos vão optar pela eliminação de José. Primeiro, atentam contra a sua vida, depois
jogam ele no poço, depois o vendem para ir para o Egito, né? Nós observamos na leitura do final do capítulo 37 que algumas informações elas quase que se misturam, porque nós temos dois relatos ali costurados, né, de duas tradições distintas, mas o desfecho é sempre o mesmo. Ele termina indo para o Egito vendido como escravo realmente. Vejam só a que ponto a inveja pode chegar. Aqueles que são os filhos da promessa, os filhos de Jacó, são eles o grande risco, eles representam o risco da promessa não se realizar, porque eles acabam litigando entre si. São coisas muito feias e muito difíceis, mas vai ser muito interessante observar aquilo que vai ser dito em relação a José. Deus sempre o acompanha, porque os seus sonhos são um sinal concreto daquilo que Deus quer fazer. No capítulo anterior foi dito, multiplicai-vos. O nome José quer dizer exatamente isso, multiplicar, né? O verbo Yosef, o verbo Yassaf, em hebraico quer dizer contar, multiplicar, fazer número realmente. E vai ser isso que vai acontecer durante toda a vida de José, como nós vamos ver nos próximos capítulos. E o versículo 34 nos diz que Jacó rasgou as vestes de dor, vestiu-se de luto e chorou a morte do filho por muitos dias. E os filhos tentaram consolar seu coração, mas ele preferia descer à região da morte para estar junto com seu filho. Enquanto os irmãos fingiam estarem tristes, o pai chorava amargamente. Jacó, Israel, é a figura do nosso Pai Deus, que chora com seus filhos quando morrem, mas chora mais amargamente ainda quando seus filhos eliminam uns aos outros, quando os irmãos não se amam, quando os irmãos se odeiam, quando os irmãos se vingam uns dos outros. Por isso que Deus hoje quer tirar do nosso coração todo sentimento de vingança, de raiva, de ressentimento, de rancor. É assim que nos colocamos na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi odiado, que foi vendido, que foi pregado numa cruz. E eu suplico, Jesus, que nós não coloquemos nossos irmãos na cruz, que nós não crucifiquemos uns aos outros, que nós não nos entreguemos uns aos outros, mas ensina-nos, Senhor, a nos amarmos como o Senhor tanto nos ama. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus guarde a sua vida, guarde o seu coração. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.